Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outro horário também, no nosso canal aqui no YouTube. Nós estamos começando a nossa revista da Escola Dominical hoje. A revista, você está vendo aí, o tema é maturidade cristã. Vamos trabalhar 3 temas, né? Fé, experiência e convivência. Nós vamos estudar essa revista ao longo desse ano agora, começando hoje. A primeira aula, o Valdo vai ministrar. Vamos orar, então, para agradecer a Deus, pedir a bênção dele sobre a nossa vida e vamos para a primeira aula. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus de graça, amor e paz, queremos te louvar, ó Pai, por essa escola bíblica, ó Pai, por esse momento que temos de conversar, ó Pai, aprender, ler a Tua palavra, sermos fortalecidos, renovados pelo Senhor. Pedimos, Deus, que a Tua bênção permaneça sobre nós, que nesse momento, Pai, que estudamos sobre maturidade, o Senhor possa nos fazer, ó Pai, crescer, ó Pai, possa nos dar experiências de fé, possamos conviver, ó Pai, mesmo à distância nesse tempo, mas essas experiências de convivência que nos levam a conhecer mais do Senhor e da Tua palavra. Senhor, abençoa cada coração e fala conosco nessa manhã. Usa, Senhor, a vida do Valdo, que estará ministrando essa aula, que o Teu nome seja honrado, glorificado, e que possamos continuar aprendendo e praticando a Tua palavra todos os dias. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, fique à vontade. Boa aula. Obrigado, bom dia a todos e todas. Nós vamos, como o pastor falou, nós vamos estar iniciando essa nova série de estudos, que é o estudo da revista da Igreja Metodista para esse ano, cujo tema, então, é maturidade. Né? E nós vamos estar iniciando, então, hoje o primeiro estudo, né? E o título dele é estranho, né? Mas daqui a pouco vai ficar mais claro aqui, né? Crescer não é preciso. Né? A gente sempre acha que crescer é preciso, né? É necessário. Na verdade, não é nenhuma contradição, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que o título foi proposital aí do autor da lição, né? Para criar, talvez, aí a polêmica em cima do título, né? Para poder chamar a atenção, né? Mas o texto nosso que nós vamos ler, base, né? Está em Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14, né? Eu trouxe aí, mas se os irmãos quiserem, um texto curto, né? Deu para colocar aqui no slide, mas se os irmãos quiserem abrir aí a Bíblia também para acompanhar, né? Aqui está na nova versão internacional, que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, esse é o texto base da nossa lição. O autor aí da carta aos Hebreus, né, está, então, chamando a atenção dos destinatários aí da carta, né, chamando atenção pelo fato de que eles deveriam já estar ensinando outras pessoas, no entanto, eles estavam presos, né, apenas aos que eles chamam de rudimentos, aí, né, os princípios elementares, né, e por isso não podiam estar fazendo a obra plenamente, aí, como era esperado, né, como era esperado a maturidade que eles deveriam ter. Né? Então, esse texto chama atenção sobre a importância de se buscar a maturidade cristã. Né? Então, nós vamos analisar esse texto, né? Primeiro, vamos contextualizar aqui essa série de estudos, né, da revista, vou voltar aqui para o primeiro slide, né? Maturidade cristã, fé, experiência e convivência. Essa revista, ela está dividida em 3 unidades, né? A primeira, que nós estamos começando hoje, tem mais alguns estudos, vão falar mais sobre os aspectos doutrinários, né? Depois, a segunda parte vai falar sobre as marcas de uma igreja, né? Enquanto comunidade, enquanto vida comunitária de uma igreja madura. Então, as marcas de uma igreja madura, propagadas aí na vida comunitária.
E a terceira unidade, que vai ser a maior parte dela, né, no segundo semestre nós vamos estar estudando, então a terceira unidade vai falar sobre a questão de como que a maturidade cristã, ela se manifesta nas relações interpessoais, né, em vários aspectos. E aí, os estudos estão todos baseados em exemplos bíblicos, né, ou algum livro específico, ou então alguns exemplos. Né. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, né, então hoje é mais uma introdução, né, vamos falar um pouco sobre essa importância da maturidade, o que é a maturidade, né, cristã. Então, o primeiro aspecto para a gente pensar aqui é o que é a maturidade, né? O que é maturidade em vários aspectos, não só na maturidade espiritual, né? Então, se a gente pensar na nossa vida física, nós também temos um processo de crescimento que vai nos levar a uma maturidade, né? Hoje, inclusive, se fala muito a terceira idade como sendo a idade da maturidade, né? Então, na verdade, como um reflexo desse crescimento, desse desenvolvimento físico que nós temos, né? Intelectual, né? E também mental, emocional. Então, todas as áreas da nossa vida, né? A gente tem a gente passa por um processo de crescimento, um processo que nos leva à maturidade. E quando alguém não chega até essa maturidade nesse processo, é porque há algum problema, alguma enfermidade ou algum distúrbio, alguma coisa que impede que a pessoa chegue à maturidade, né? E na vida espiritual é a mesma coisa, né? Então, na vida espiritual também há necessidade de a gente crescer e também chegar até essa maturidade. E quando a gente não chega, quando alguém inicia a caminhada cristã e fica estagnado no mesmo ponto, não cresce, não acrescenta nada, não produz nada novo, né? Então, a gente também pode dizer que ela está com alguma enfermidade espiritual ou com algum distúrbio espiritual que impede desse crescimento, que essa maturidade ocorra, né? Então, nós podemos dizer que a maturidade relaciona-se ao desenvolvimento completo de alguém nas diferentes fases da vida. Isso vale para o aspecto físico, para o aspecto intelectual, emocional e também para o aspecto espiritual, né? Então, agora aqui vem a explicação do nome da lição, né? Crescer não é preciso. Amadurecer não é um processo preciso, no sentido de ser exato. Cada um tem um crescimento de uma forma diferente. Então, é isso que a lição tenta trazer, né? E ela coloca isso no título, talvez até com uma forma de criar algum estranhamento em nós e nos dar a curiosidade de estudar melhor, né? Mas, então, nesse sentido, o título está colocado nesse sentido, né? Crescer não é preciso, não é exato, não é de uma forma só, mas, com certeza, passar por ele é preciso, é necessário, tem que acontecer, né? Então, a lição não está dizendo que não há necessidade de crescer. Ela está dizendo que o crescimento não é um processo exato, né? Então, esse é o foco aí do nosso estudo, né? E o título foi um jogo de palavras aí que foi feito pelo autor do estudo, né? Quando a gente usa a nossa linguagem natural, a gente tem disso, né? Tem algumas palavras que são utilizadas com dois sentidos, né? Com mais de um sentido, e nesse caso, a palavra preciso está sendo utilizada com mais de um sentido, e a gente esperava que ele dissesse que é preciso no sentido de ser necessário, mas ele está dizendo que não é preciso no sentido de não ser um processo exato, né? Então, mas é necessário que a gente cresça, porque senão alguma coisa não está acontecendo no nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, o desafio do Evangelho é, independente da nossa idade, nós continuarmos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus e da sua palavra, avançando para a perfeição. Então, a maturidade é a perfeição. A perfeição, nós seremos perfeitos? Aqui nesse mundo, não. Mas existe um conceito, que vai ser estudado, inclusive, na lição número 4, né? Que é o conceito da perfeição cristã, que é, inclusive, uma das doutrinas que Wesley enfatizava bastante, né, no início da história do metodismo, né? A questão da busca pela perfeição cristã, de nós sermos perfeitos como Deus é perfeito, como Jesus é perfeito, né? Lógico que a gente sabe que das nossas limitações a gente não consegue atingir a plenitude disso,
mas tem que haver uma busca, tem que haver um movimento em direção a isso na nossa vida aqui, na nossa caminhada. E isso independente da nossa idade, né? Então, mas eu já estou mais velho. Não, na verdade nós temos que continuar crescendo, sempre buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Então esse que é o processo da maturidade, é um processo que nos leva a avançar em direção a uma meta. E qual é a meta? A perfeição cristã. Tudo bem que ela é utópica, né? Ela vai estar sempre se movendo junto à medida que a gente caminha, mas ela nos faz caminhar, né? Aí, parafraseando aí um autor aí, o Galeano, né, que fala, né, da utopia, que é justamente isso, né? Que a utopia é quando você caminha, a utopia se afasta, né? A utopia é aquilo que se afasta daquilo que você caminha. Então, para que ela serve? Ela serve justamente para isso, para caminhar, né? Para você caminhar. Então, buscar a perfeição cristã é uma utopia? Mas buscar a perfeição cristã é que nos faz caminhar, né? Para que a gente possa estar aprendendo mais acerca de Deus e andando nos seus caminhos, né? Então, a maturidade é um sinal de saúde. Então, quando a pessoa está amadurecendo, significa que ela está saudável, né? E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? Na física, na intelectual, na emocional, mas também na espiritual, né? Então, se a gente não cresce, é porque a nossa saúde espiritual não está boa. Se a gente não amadurece, é porque há problemas na nossa saúde espiritual, né? E problema de saúde é doença. E doença tem que ser tratada, tem que ser buscada a cura. Então, nós temos que ter essa disposição de estar buscando, né, a maturidade espiritual. E esse texto que nós lemos, de Hebreus 5, de 11 a 14, trata sobre a importância de buscar a maturidade cristã e também trata dos riscos que se correm ao escolher estagnar na fé. Então, o autor aqui coloca a questão de estagnar na fé como uma escolha, como alguém que pode escolher permanecer como está, não crescer, né? Que parece ser a situação lá das pessoas para quem era destinada essa carta, né? A Claudinei colocou uma mensagem aqui no chat, né? Todos conhecem cristão que está na igreja há 50 anos e a gente está engatinhando e novos convertidos já caminhando, exatamente, né? Na verdade, a gente tem essa realidade, né? A realidade na igreja é diversa, assim como a realidade no nosso dia a dia, né? É uma realidade diversa, e a gente muitas vezes acaba presenciando, né, situações como essa, pessoas que acabaram de se converter e já estão ali crescendo, e geralmente quando a gente se converte, a gente cresce muito no início, né? Assim como uma criança quando é bebezinho, né? Quem não convive com esse bebê, quando vê depois de algumas semanas, alguns meses, a pessoa está o bebê já está completamente diferente, maior, cresceu, tal, porque a criança vai crescendo rápido, né? Assim, nós também, quando nascemos de novo, também há um crescimento rápido. Depois parece que vai havendo uma acomodação, né? E a gente vai crescendo mais devagar, né? E lá em Apocalipse, né? Jesus nos chama a atenção para que a gente volte para o primeiro amor, que é justamente isso que faz com que a gente cresça, né, mais rapidamente. Então, vamos lá, continuando aqui. A nossa revista, ela sempre traz 4 sessões, né? Introdução, fundamento bíblico, né? Palavra que ilumina a vida e conclusão, né? Introdução é para contextualizar, o fundamento bíblico a gente vai aprofundar um pouco mais no texto que a gente leu, entender um pouco mais, né? Depois, a palavra que ilumina a vida são as lições que a gente pode tirar, né, para a nossa vida, e depois a conclusão, né? Então, eu estou utilizando aqui os mesmos termos aí da revista, né? Então, primeiramente, fundamento bíblico, né? Então, vamos aprofundar um pouco mais no texto que nós lemos aí de Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Primeiro, o contexto desse texto, né? A carta aos Hebreus, a gente não sabe quem foi que escreveu, né? Não há identificação do autor. Alguns acham que é Paulo, mas Paulo geralmente ele se identifica nas cartas que ele manda, né? Tem algumas coisas do estilo também que é um pouco diferente. A gente não sabe exatamente quem foi que escreveu Hebreus, mas sabe que essa carta foi escrita para explicar para as pessoas da cultura judaica o que Jesus representa em toda a Bíblia, né? Então, é para explicar sobre a figura de Jesus para as pessoas de cultura judaica.
Mostrar, então, que Jesus sempre foi o centro de toda a mensagem bíblica, né? De toda a palavra de Deus, né? E nessa cultura judaica, então, a carta dos Hebreus começa falando sobre anjos, depois começa a falar sobre os sacerdotes, né? Eu falo sobre os profetas também, né? E nos sacerdotes ele compara o sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Melquisedeque, que foi para quem Abraão fez a oferta, deu os dízimos, né? Então há uma discussão sobre a figura do sacerdote, justamente porque na cultura judaica havia a valorização do sacerdote. O sacerdote era uma figura central na religião, que era responsável pelo culto, pela oferta dos sacrifícios, e era visto então como uma pessoa que um sacerdote era uma pessoa que levava as outras pessoas para mais perto de Deus, através dos rituais ali do culto, né? Principalmente da oferta dos sacrifícios. Né? Você vai lembrar que principalmente o sumo sacerdote, né? Aquele que entrava lá no Santo dos Santos. Então, ele era a pessoa que tinha acesso a Deus e oferecia o sacrifício de todo o povo, né? E aí, então, a partir daí, o autor de Hebreus coloca, principalmente no capítulo 5, na parte anterior ao que a gente leu, nós lemos a partir do versículo 11, né? Mas ele coloca que ele apresenta, então, Jesus como sendo o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele sacerdote que entra no Santo dos Santos, né? Mas como sendo o sumo sacerdote mais importante de todos que já existiam, né? Porque o sacerdócio dele era superior ao sacerdócio judaico e o seu sacrifício é perfeito. Ele sacrificou a sua própria vida, ele não levou animais, né? Não sacrificou animais ali pelo pecado, que precisavam ser depois repetidos esses sacrifícios no ano seguinte, porque na verdade era limitado. E mesmo o sumo sacerdote, quando ele oferecia o sacrifício, ele oferecia também pelos seus próprios pecados, porque ele era pecador. O sacerdócio de Jesus foi diferente, porque o sacerdócio de Jesus, ele ofereceu como sacrifício a própria vida dele, um sacrifício que é único, que é válido para todo sempre. Não há necessidade de repetir. E, além do mais, ele não tinha pecado, né? Diferente dos sumos sacerdotes daquela época, né? Então, por esse motivo, somente ele que pode nos levar à vida em perfeição. Somente Jesus é que pode levar, como o sacrifício dele foi perfeito, somente ele pode nos levar à perfeição. E a perfeição, nós vimos agora há pouco, né, que está relacionada à questão da maturidade cristã. Né? Lógico que a gente não vai atingir a perfeição aqui, mas a gente tem que caminhar buscando essa perfeição aqui, né? Nós seremos perfeitos a hora que nós tivermos os nossos corpos transformados, né? Ou pela ressurreição, ou pela vinda de Jesus, e a gente tem, então, pelo arrebatamento aí, né? Ter os nossos corpos transformados, aí sim a gente passará a ter essa vida em perfeição na plenitude, né? Mas a nossa vida aqui tem que ser uma busca, a gente tem que se aproximar cada vez mais, cada dia, né? E somente ele pode nos levar a isso, somente Jesus pode nos levar, porque o sacrifício dele foi perfeito, né? Então, o texto bíblico dessa lição nos dá um diagnóstico do estado de desenvolvimento da comunidade que recebeu a mensagem. Como é que estava? Então, quando a gente lê esse capítulo 5, versículos 11 a 14, a gente tem uma visão de como é que esses hebreus estavam, né? Como que eles estavam? Provavelmente eles tinham dificuldade de perceber a superioridade de Jesus e o valor da sua obra na cruz, possivelmente ainda voltado aos cultos judaicos, a questão do sacrifício, a questão da circuncisão, a questão dos rituais, né? Então, o que o autor tenta mostrar é que o que Jesus fez na cruz do Calvário é superior a tudo isso. E ele superou, né? Na verdade, ele cumpriu toda a lei e superou toda a necessidade desse ritual, né? E com isso, essas pessoas permaneciam estagnadas, né? Sem evoluir ou amadurecer na fé. Então, elas haviam recebido a palavra e do jeito que receberam, ficaram, né? Ou cresceram pouco, avançaram muito pouco, né? E essa é a preocupação do autor da carta aos Hebreus, né? E chama atenção, então, para a necessidade das pessoas crescerem, das pessoas amadurecerem, né? Então, a carta visava encorajar e orientar sobre o desenvolvimento da fé em Jesus por meio do ensino. Então, na verdade, a gente vê que o ensino é uma das formas que fazem com que a gente consiga crescer. Isso vale para todas as coisas, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente é criança, a gente vai aprendendo um monte de coisa, né? O ensino e a aprendizagem, né, são
fossem duas, aí a Marilena é da área, ela pode explicar melhor, mas eu vejo como duas faces da mesma moeda, né? Então, nós aprendemos quando crianças, aprendemos um monte de coisa e vamos crescendo, né? Na questão intelectual também, a gente vai para a escola, a gente estuda, né? E vai crescendo no conhecimento. Na vida espiritual, a mesma coisa, não tem jeito de crescer se a gente não estudar a palavra, se a gente não aprender a respeito de Jesus, tanto pelo estudo da palavra, quanto por ver os testemunhos, né, por acompanhar os testemunhos, então pela comunhão, né, com outras pessoas. Então, tudo isso contribui para o nosso crescimento espiritual, né? Se alguém quiser colocar alguma questão aí, fiquem à vontade, tá? Pode falar, abrir o microfone, colocar no chat, de vez em quando aqui eu volto no chat aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Então, nós vimos esse contexto, e agora vamos pegar o texto que nós lemos. O texto que nós lemos tem 4 versículos apenas, é um texto curto, e o autor do estudo, ele trabalha os destaques do texto a partir de quatro palavras gregas aí que foram utilizadas nesse texto, né? Então, no versículo 11, foi utilizada a palavra aí em grego, eu não sei como pronuncia, eu vou falar como leio aqui, né? Que seria o notros, né? Que ele é traduzido por tardios, negligentes, preguiçosos, indicando alguém tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvido, nécio e incessantemente esquecido. Então, na verdade, essa palavra que foi utilizada é uma palavra dura, né? Fala assim, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês nutros, né, se tornaram lentos para aprender, né, na minha tradução aqui na nova versão internacional, tem outras que estão dizendo que tornaram negligentes, né. Então, na verdade, essa palavra mostra que não é que as pessoas não estavam entendendo, as pessoas estavam sendo negligentes. E isso é que o autor da carta aos Hebreus chama atenção. Também nos chama atenção a nós também hoje, né? Quer dizer, na verdade, nós precisamos tomar cuidado para não sermos negligentes, não sermos preguiçosos, como está colocado aí, né? Alguém que seja lento para aprender. Lento não porque não consegue aprender, mas porque não quer aprender, não busca, né? Então eu fico imaginando, quer dizer, nós temos oportunidade na escola dominical de aprender mais a respeito da palavra, né? E a escola dominical é um instrumento extremamente importante para o nosso crescimento, para a nossa busca da maturidade, né? Mas olha só quantas pessoas participam, né? São poucas, né? Tudo bem, muitas pessoas podem ter diversos motivos aí pelo qual não participam, diversas razões que não dá para participar, né? Mas será que todos que não participam, de fato, têm algum motivo? Ou será que não querem? Estão sendo negligentes, estão sendo preguiçosos, né, em relação a estudar a palavra de Deus, né? Aí não estou fazendo nenhum julgamento, porque eu não estou falando de ninguém aqui, né? Estou falando apenas como um princípio que a palavra de Deus nos coloca, de nós buscarmos aprender mais, nós temos que buscar, né? E lógico que também não é só na escola dominical, é durante a semana toda, durante todo o tempo da nossa vida. Nós temos que buscar, nós temos que estudar, nós temos que ler a palavra, nós temos que estar buscando. Já estudamos isso aqui em outras lições, né? Sobre a questão do discípulo radical, que é o discípulo que está baseado na palavra. A gente estudou agora recentemente sobre a importância da palavra de Deus na missão. Quer dizer, na verdade, a gente precisa estar buscando, né? E o primeiro aspecto aqui no versículo 11 do texto é uma chamada de atenção para as pessoas que não estão buscando crescer, né? E ele utiliza outro termo, que é o termo que vai complementar isso, né? No versículo 12, o termo aí, ophelontes, né? Do grego, que foi traduzido por devias ou deveriam, né? Na minha tradução está deveriam, né? Ou devessem, né? Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus, né? Então, quando ele fala deveriam ser, devessem ser, deviam ser, ele está falando de uma obrigação e não apenas de uma característica desejada, né? Então, o nosso crescimento espiritual é uma obrigação. Nós temos que crescer. Por quê?
Porque nós fomos chamados, eu sempre digo aqui, se o objetivo da conversão, né, do chamado de Deus para as nossas vidas fosse apenas para ir para o céu, cada vez que alguém se convertesse, ele morria e já ia para o céu, né? Não precisava mais passar o resto da vida aqui. Mas a gente tem uma obrigação, a gente tem algo para fazer. O que é? A gente tem que ser suporte para outras pessoas. Né? Então, Valdo, só posso fazer uma observação aqui? Pode falar, você. Vou voltar um pouquinho no versículo 11. A palavra, eu estou na versão NVI, que também fala assim, vos tende tornado tardios. E aí essa definição aí de negligente, de preguiçoso, aí se a gente olhar o significado da palavra tornado, eu tenho um aplicativo aqui que ele pesquisa, que ele tem a Bíblia em português e ele já pesquisa também a palavra em grego que é. Essa palavra tornado, tardios, ela tem sentido que com o passar do tempo ele foi se tornando tardio, negligente, preguiçoso. Não é uma coisa que a pessoa ele era um bom cristão, alguém que aprendia, só que com o passar do tempo ele foi se tornando preguiçoso, ele foi se tornando insensato, esquecido, foi deixando de lado. Aí acho que encaixa muito bem com o que você falou do texto de Apocalipse, que voltar ao primeiro amor, né? Ele foi deixando, ele foi se distanciando. O versículo 11, já estava no 12, mas eu voltando no 11 aqui, que eu achei interessante também, que ele não era preguiçoso, ele foi se tornando com o tempo esse negligente, preguiçoso, tardio em aprender aí. Só uma observação. Não, legal, muito bom. É aquilo que eu havia comentado, né? Quando a gente nasce de novo, né? Parece que a gente tem fome, sede da palavra e começa a estudar tal. Depois ele vai passando um certo tempo, parece que vai entrando no comodismo, exatamente isso, vai se tornando, né? Se tornando negligente, né? Então é esse cuidado que nós temos que tomar para não nos tornarmos negligentes. E se tivermos nos tornado negligentes, voltar, né? Porque é um chamado aí depois no capítulo 6 para que a gente possa estar continuando a crescer. Mas muito boa essa observação aí. Então, voltando aqui ao 12, então, está falando de uma obrigação que nós temos de crescer, porque, como diz aqui no texto, né, já havia passado da hora daquelas pessoas estarem ensinando outras. Então, na verdade, o nosso chamado não é um chamado apenas para nós mesmos, é um chamado também para ajudar outras pessoas. A gente tem que anunciar o evangelho, a gente tem que dar suporte para outras pessoas, discipular outras pessoas, né? Quer dizer, ajudar outras pessoas a se firmarem na fé, né? E, no entanto, ao invés de acontecer isso, o que estava acontecendo? Elas estavam agindo como aprendizes. É alguém que nunca está pronto, né? Alguém que nunca se sente pronto, preparado para fazer a obra de Deus. É sempre aprendiz, que a gente chama, então, como o autor da lição está colocando aqui, o primeiro estágio da fé, né? Alguém... Posso atrapalhar de novo com o grego não, aqui? Não, já que eu abri o aplicativo aqui, vou usar ele mais uma vez. Essa palavra obrigação aí, ela é usada também, elas têm o mesmo significado da obrigação de alguém que deve uma dívida, alguém que tem uma dívida e precisa pagar para alguém. Então, quando fala assim, vocês devíeis ser mestre, vocês estão devendo isso, vocês ficaram para trás, vocês estão devendo isso para a pessoa. É a mesma palavra usada quando alguém tem uma dívida com alguém. Perfeito. É como Paulo, né, coloca, né, que ele tem que pregar o evangelho, ai de mim, se não anunciar, né? Então, na verdade, é isso. E aí, pensando também lá em Efésios, que coloca, né, que uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, né, outros para pastores. Quer dizer, na verdade, a gente tem vários ministérios, né? Então, na verdade, significa, mas então significa que eu tenho que, se eu aceitei Jesus, eu tenho que ser pastor? Não, a gente tem várias possibilidades de atuação, mas em todas elas, a gente vai edificar, vai contribuir para a edificação de outras pessoas. Esse é o objetivo. Seja pelo nosso exemplo, seja pela nossa palavra, né, seja pelo nosso ensino, né, ou seja pela nossa caminhada em conjunto, né? Então, é essa que é a obrigação. Então, é uma dívida, né? Somos devedores uns aos outros aí, né? No sentido de estarmos... Então, nós temos que crescer para poder estar ajudando as outras pessoas, né? E aí, no restante do texto, do versículo 12 a 14, ele vai fazer uma comparação entre o gala, que é o leite, né?
e o estereotrofê aqui, né? Estereotrofê, que é o termo grego aqui, que fala sobre o alimento sólido, né? Então, ele faz a comparação entre o leite e o alimento sólido. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele está dizendo que se a pessoa não cresce, ela só vai poder tomar leite, né? E aí ele não faz um juízo de valor aqui no texto, de que o alimento sólido é mais importante do que o leite, nada disso. Ele coloca que cada um deles é utilizado para uma faixa etária, no caso, né? No caso do crescimento espiritual, né? Cada um deles é utilizado para um estágio que a pessoa esteja na fé. E não dá para a pessoa ficar o tempo, a vida inteira, somente tomando leite, sem precisar exercer né, a mastigação, né? Precisa mastigar. Porque o leite já é uma coisa que você só engole, né? E, na verdade, o que o autor do estudo está dizendo aqui, o autor do texto aos Hebreus está dizendo aqui, é que nós não podemos ficar a vida inteira somente engolindo as coisas que nos são passadas. Nós temos que mastigar, né? E aí, quando eu vejo isso, eu lembro né, quando houve aí as viagens missionárias de Paulo, lá em Atos, né? Quando eles vão para Bereia, né? Quando eles vão para Bereia, e lá na Bereia, todos eles pregavam e as pessoas iam vendo nas escrituras, para ver se era daquele jeito mesmo que eles estavam falando. Então, eles iam conferir na escritura. Isso é mastigar, né? Isso é fazer, é alimento sólido, porque, na verdade, não é simplesmente engolir, né? E eu acho que isso é importante. Hoje a gente está vivendo uma realidade no nosso mundo, né? Vejo muito aqui no nosso país, né? De que as pessoas estão somente engolindo, né? E aí a gente vê muitos falsos profetas se aproveitando disso e colocando uma série de doutrinas estranhas, né? E a pessoa não tem o discernimento, que a gente vai ver que é uma das características da maturidade cristã. Não consegue discernir, está no final aqui, não consegue discernir o bem do mal, né? Está no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ele consegue identificar aquilo que são ventos de doutrinas, como Paulo coloca lá em Efésios também, né? Então, essas características são importantes para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Então, está aí esses termos aí também utilizados pelo autor de Hebreus, colocando, então, a comparação entre o leite e o alimento sólido. Aí, não sei, pastor, se esse também tem alguma questão do aplicativo aí. Não, é isso mesmo. Só os outros dois que eu achei interessante também, alguns significados. Mas é esse sentido mesmo dessa comparação, né, entre a infância e a maturidade, ou o alimento líquido lá, e esse sólido, que é um processo mais longo e mais difícil. Estava só atrapalhando aqui antes. O senhor passa a indicação para a gente do aplicativo. Eu mandei no chat aí qual que é. Beleza, obrigado. Muito bom. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso estudo, então, esses são os destaques do texto aqui que nós lemos. Agora, vamos ver as lições que a gente pode tirar. Desculpa, ainda tem ainda mais um aspecto aqui com relação ao fundamento bíblico, né? Então, qual é a mensagem que o autor traz? Que aquela comunidade, ao precisar de uma alimentação básica espiritual, o leite, revelava sua imaturidade na fé. O alimento que nós consumimos revela o grau de maturidade que nós temos, né? Então, se a gente fica só naqueles fundamentos, né, só no leite espiritual, revela que há uma imaturidade na fé, né? É lógico que de vez em quando é bom retornar aos fundamentos, para a gente ver se a gente não está se desviando deles, né? Mas, na verdade, a gente tem que avançar, nós temos que entender a profundidade da palavra de Deus, né? Então, devido a essa imaturidade, não era possível aprofundar determinados temas difíceis de explicar a respeito do ministério de Cristo. Então, o autor queria explicar alguns temas que eram mais difíceis de explicar, começa no 11 falando sobre isso, né? Quanto a isso que ele estava falando do Jesus como sumo sacerdote, né? Então, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Difíceis para quem? Para quem estava bebendo leite espiritual, né? Então, e aí no início do capítulo seguinte, no versículo 6 em diante, do capítulo 6, versículo 1 em diante, ele vai apelar, então, para que aqueles hebreus saíssem daquele estado. Então, está dizendo lá no 6:1, né? Portanto,
deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, ele coloca a necessidade de avançar, sem lançar novos fundamentos. Também não é abandonar esses fundamentos. Esses fundamentos, como o próprio nome diz, né, fundamento, ele está como fundamento, ele está como uma fundação, a partir do qual se edifica, né, o prédio aí, né, no caso, a nossa vida espiritual, né? Então, é buscar o conhecimento, o crescimento, né, espiritual, e isso é o que, então, o autor da carta aos Hebreus vai falar, então, para aquelas pessoas, para que deixem a imaturidade e caminhem, né, para o crescimento espiritual. Então, agora sim, as lições que a gente tem, né? Então, na nossa revista, as lições estão sempre nessa seção chamada Palavra que Ilumina a Vida, né? Então, quais são as lições que nós podemos tirar aí, né? Primeiro, a maturidade cristã, firmar esse conceito, né? Maturidade cristã é o processo pelo qual alcançamos, em cada estágio da vida espiritual, o potencial adequado, sendo algo crescente, tangível, que pode ser percebido pelo aumento da firmeza doutrinária, pelo desenvolvimento do caráter em santidade, pela capacidade de discernimento e pela comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas. Então, alguns aspectos aqui. Primeiro, nós temos que alcançar o potencial adequado para cada estágio da nossa vida espiritual. Por isso que a maturidade não é, o crescimento não é preciso, não é exato, porque nós temos potenciais diferentes, nós temos características diferentes. Então, nesse sentido, ele não é preciso, mas ele é necessário, nós temos que atingir esse potencial adequado. Então, ele é preciso no sentido de necessário, não é preciso no sentido de exato, né? E deve ser algo crescente, algo que dia a dia vai crescendo, né? E algo também tangível, visível, que a gente pode perceber, nós podemos perceber e as pessoas também podem perceber em nós, né? Porque, e aí tem aqui aumento da firmeza doutrinária, então a gente está firme na doutrina, não vai titubear diante de tantas doutrinas que existem por aí, muitas delas falsas, né? Pelo desenvolvimento do caráter em santidade, então a gente vai melhorando o nosso caráter, né? Pela capacidade de discernimento, somos capazes então de discernir aí o que é certo e o que é errado, né? E pela comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas. Então, a gente está pregando o evangelho. Então, pregar o evangelho é consequência de uma vida que está buscando maturidade, né? Wesley, né, que é o fundador, aí, o precursor aí do metodismo, né? O Wesley tinha algumas afirmações muito impactantes aí, baseadas na palavra de Deus, né, sobre a questão da maturidade, né? Então, primeiro, John Wesley considerava que a mera pregação não conduziria à maturidade, né? E eu fico pensando aqui, tem muita gente que vive só da pregação, né? Dos cultos de domingo à noite, né? Quer dizer, na verdade, isso é muito pouco para nos levar à maturidade, né? Não que a pregação seja boa, muito pelo contrário, né? A pregação é importantíssima. Só que é necessário... Oi? É a mesma coisa que almoçar só domingo e não comer nada o resto da semana. Exatamente. O almoço de domingo, né? Que é bom, tal. Então, é exatamente isso, né? Então, o que ele colocava é necessário que, além da pregação, não é tirar a pregação também. Pelo contrário, a pregação é extremamente importante, mas tem outros fatores de crescimento, que seria a disciplina, a comunhão. Disciplina é ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, né? Buscar fazer a vontade de Deus, tem que ter uma vida disciplinada, né? A comunhão, porque na comunhão a gente vê exemplos, né? As práticas que levam ao aprofundamento da fé, né? Então, as práticas que nos fazem aprofundar na fé, então, o exercício da piedade, né? Então, muitas ações que nos levam, então, a crescer na fé, né? Da santidade, o fundamento da santidade também, né? Como testemunho de vida e do conhecimento bíblico. Então, na verdade, comunhão, testemunho, né? E conhecimento da palavra, leitura da palavra, busca da santidade e desenvolvimento da fé, né? São coisas que são colocadas aqui. Então, tudo isso é importante para a gente alcançar a maturidade, né?
E aqui diz que, em termos de caráter, Wesley definiu a pessoa madura, que ele chamava de pessoa perfeita, no sentido da perfeição cristã, né? A pessoa madura como aquela, e aí é uma citação do próprio Wesley, né? Em quem existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou, que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavada de todas as impurezas e que não é motivo de tropeço para outras pessoas. Então, isso é a definição de Wesley para uma pessoa madura. Tá? Então, alguém que tem a mente de Cristo, inclusive isso é bíblico, né? Nós temos que buscar ter a mente de Cristo, né? Pensar, né, como ele pensa. Tem um livro que diz, né, Teus Passos que Faria Jesus, né, um livro antigo, né, que fala de uma transformação de uma comunidade, de uma igreja, a partir do momento que começaram a fazer essa pergunta, antes de fazer qualquer coisa, né? Então, isso é ter a mente de Cristo, andar como Cristo andou, então seguir o seu exemplo, né, seguir o seu testemunho, né, que tem as mãos limpas, buscar santidade, coração puro, santidade, né, foi lavado de todas as impurezas, né, então viver longe do pecado, né, e que não é motivo de tropeço para outras pessoas, que pensa no outro e que tenta edificar o outro, que busca edificar o outro, e não ser pedra de tropeço, né. Então, essa é a definição wesleyana aí para maturidade, né. Veja que não é muito fácil, não, né? Quer dizer, é uma definição bem exigente, né? A maturidade, então, é algo prático, é algo mensurável, visível, perceptível, e que pode ser avaliado pela pessoa mesmo e pela comunidade ao longo do tempo. Então, nós temos condições de avaliar se nós temos amadurecido, se nós temos crescido, né? Então, é possível nós mesmos nos olharmos, né, e vermos isso. E também a gente consegue vê-lo, sem julgamento, né? A ideia não é que a gente saia julgando as outras pessoas por ser madura, não. Mas você consegue ver quando uma pessoa está agindo na sua vida espiritual, né? Você consegue ver que aquela pessoa está sendo madura, né? Então, o caminho para alcançar a maturidade, também o Wesley coloca, né? É a oração, sem maturidade, né? O jejum, também é importante, para estar buscando, né? A busca do entendimento da palavra, e para entender a gente tem que ler, tem que conhecer, né? Comunhão com outras pessoas cristãs e o compromisso social e missionário. Então, não se calar diante das injustiças sociais e ser missionário, buscar pregar o evangelho para outras pessoas, né? E mais um aspecto é o discernimento. O discernimento é outra marca de quem tem maturidade cristã, pois a experiência e o conhecimento da palavra de Deus capacitam a perceber o certo e o errado, bem como as distorções que se faz das escrituras. Nós estamos vivendo hoje num mundo em que há muitas distorções da escritura e muitas pessoas estão sem saber o que é certo e o que é errado, porque não tem discernimento, não tem maturidade, e essa maturidade só vem pelo crescimento no conhecimento da palavra, na oração, uma vida de santidade, de jejum, de busca de entendimento, né? Comunhão, né? Então, tudo isso é importante e o compromisso social missionário, como o Wesley colocou aqui, né? Então, pessoas maduras são aquelas que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Então, o discernimento é uma característica importante da pessoa madura, e o texto no versículo 14 vai dizer exatamente isso, né? Porque a gente tem que ter as pessoas maduras, né? Elas se tornam aptas para discernir tanto o bem quanto o mal, né? Por que é importante também discernir o mal? Porque o mal, muitas vezes, ele é apresentado como bem, né? O mal, muitas vezes, tem cara de bem, né? E muitas pessoas são levadas ao mal achando que estão indo para o bem, né? Tanto que existe até uma expressão aí, esse aqui, fulano aqui é do bem, né? E às vezes não tem, Jesus não tem Cristo no seu coração. Então, na verdade, tudo bem, a pessoa pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa honesta, que não faz mal para ninguém, ajuda o outro, mas se ele não tiver Jesus no seu coração, ele não vai ter a vida eterna, né? Apesar de todas as características boas que ele tem, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? E a maturidade nos ajuda a discernir também essa questão, né? Quando se deparam com algo fora da palavra, tem logo seus sinais de alerta acionados. Quantos ventos de doutrina, né, tem ventado por aí, né? E muitas pessoas indo atrás deles porque não se deparam com isso de uma forma
com discernimento, né? Não consegue enxergar os sinais, né? É lógico que tem muitas coisas que são enganosas mesmo, né? E às vezes é difícil, né? A própria palavra diz que até alguns, né? Se não fosse para a misericórdia de Deus, até os escolhidos, né? Seriam levados aí pelo engano, né? Mas a gente precisa ter essa firmeza na palavra de Deus para perceber, né? Quando há algo fora da palavra, né? Então, o texto de Hebreus também nos ajuda a pensar sobre os perigos de uma vida imatura. Agora ele vai falar, então, sobre aquele que não quer crescer, né? Aquele que não busca o crescimento, aquele que é negligente, como foi colocado aí no versículo 11, né? Aquele que não faz a opção, né, por crescer espiritualmente. Então, essas pessoas, elas têm dificuldades de superar as discussões sobre os rudimentos da fé e avançar para uma compreensão mais profunda do Evangelho. Então, as pessoas que não buscam crescimento espiritual são pessoas que vão ter dificuldades para entender certas coisas que acontecem, né, no mundo espiritual, né? Algumas coisas que acontecem aí nas práticas aí hoje da vida cristã, né? Algumas moldadas, né, por falsos ensinamentos, e as pessoas não vão ter muita facilidade para perceber isso. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, é um perigo. Por quê? Se você não consegue, se você tem dificuldade para perceber os sinais de algo que é fora da palavra, você está muito próximo de ser enganado, de cair, né, nesse engano, né? Então, esse é um primeiro problema. E o segundo problema é que elas são superficiais no conhecimento da palavra. E isso gera atitudes equivocadas, tornando a sua conduta e testemunhos vulneráveis. Então, são pessoas que não têm profundidade, não têm firmeza na palavra e, consequentemente, as suas ações não refletem plenamente aquilo que a palavra de Deus mostra, né? E isso pode ser um mau exemplo, pode ser um mau testemunho para outra pessoa que está, de repente, começando na fé, ou pode ser algo que coloque a própria pessoa em situações mais complicadas, né? Por estar agindo em desconformidade com a palavra de Deus, né? Então, esses são os perigos das pessoas imaturas, os perigos de uma vida cristã imatura, né? As pessoas imaturas acabam não caminhando exatamente como deveriam caminhar a vida cristã. Uma pessoa imatura na fé, aí o autor coloca isso, né? Não é aquela que acabou, ele faz uma distinção, né? Para a gente não considerar, então, nesse caso, como pessoa imatura na fé, aquela que acabou de aceitar o evangelho. Essa ele chama de são recém-nascidas espiritualmente, tem toda uma caminhada pela frente. Então, a imatura é aquilo que o pastor Everton comentou aí naquele comentário que ele fez sobre o versículos 11 e 12 ali, né? É uma pessoa que começou a crescer e depois parou de crescer, né? Deixou de crescer, né? Então, essa é a pessoa imatura, né? Então, imaturidade é não desejar crescer. É uma atitude de não buscar o crescimento, né? É como se uma criança pudesse, né, chegar e falar assim, a partir de hoje eu não vou crescer, eu vou ficar bebê aqui o resto da vida, né? Na verdade, na natureza, né, a gente tem até aspectos que dificultam, mas a natureza já vai estabelecendo, né, a criação de Deus aí, né, esses estágios naturalmente, né? Então, na vida espiritual, também deveria ser assim. Se a gente for seguir a orientação de Deus, nós vamos orientação da palavra de Deus, né, nós vamos desejar crescer, né? Mas, então, quando não se tem esse desejo, a gente, então, aí poderia, então, classificar isso como imaturidade, né? O crescimento retardado, lento, demorado, pode ser um sinal de enfermidade. E se a fé não se desenvolve, pode acabar esfriando e morrendo, né? Tem enfermidade que leva à morte, né? Tem enfermidades que são curadas e tem enfermidades que levam à morte, né? Então, se nós não crescemos espiritualmente, isso é uma enfermidade. Essa enfermidade pode nos levar à morte, né? Espiritual, né? No sentido de, se a gente não se desenvolve, né, a gente pode esfriar, né? A nossa busca, né, pela palavra de Deus, pelo crescimento, não existe mais, né? Mas nós podemos sempre contar com a graça de Deus, que então é o antídoto para essa enfermidade, né? É a cura, né? É o remédio, né?
Então, nós contamos contar com a graça de Deus, que sempre ajuda e fortalece para seguirmos amadurecendo espiritualmente, mesmo que diante das dificuldades. Mesmo se a gente tiver dificuldade, muitas vezes dificuldade para entender a palavra, mesmo dificuldade para poder estar achando tempo para conseguir ler, para conseguir orar, né? A gente tem que contar com a graça de Deus, que Ele vai nos abençoar, né? Então, as palavras do autor de Hebreus são uma exortação para quem tem preguiça de amadurecer na fé, né? E essas palavras encorajam também quem persiste na busca. Então, é uma palavra... a Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, né? Aqui é o exemplo típico dos dois gumes aí. Ela serve tanto para exortar quem está com preguiça de amadurecer, quanto encorajar quem está buscando o crescimento espiritual, né? Então, Hebreus é um texto que nos ajuda a crescer espiritualmente, nos ajuda, né, nos encoraja, né, e também desperta aquele que não está querendo crescer espiritualmente, né? Então, para a gente terminar, né, é hora de despertar e avançar ativamente em direção à maturidade, né? Em Hebreus 10:39 está dizendo que nós não somos como aqueles que recuam, né? Nós somos aqueles que prosseguem para a salvação. Então é isso, não há como retroceder. Precisamos ser aqueles e aquelas que com fé seguem em frente. A imaturidade é retrocesso, né? Nós temos que avançar, nós temos que caminhar para frente, né? Então vamos concluir. Não sei se tem, o pastor colocou aí alguns links, eu acho que dos aplicativos, né, pastor? Eu coloquei o link do aplicativo, mas eu errei a hora que eu fui colar, o último que vale aí. Estudar um pouco de grego aí. Eu vou colocar depois também um link aí de uma... Aliás, eu vou colocar já um link de um vídeo sobre o crescimento. 2 minutinhos e pouco, depois eu convido os irmãos a assistirem, né? Que é para nos ajudar a refletir aí sobre o crescimento. Marilena, pode falar, Marilena. Eu gostaria de fazer um comentário sobre, quando você me citou lá atrás, no começo, sobre o ensino-aprendizagem, de que hoje a gente tem mais oportunidades, né, com esse uso da internet, aula online, principalmente em relação à escola dominical, né, que você fez o comentário de que às vezes as pessoas não têm tempo, ou domingo de manhã é para fazer alguma outra coisa, sei lá. Com as aulas gravadas, não existe mais desculpa, né? A pessoa pode assistir a qualquer momento, a qualquer dia. Então, ainda o pastor brincou daqueles que só ouvem a palavra durante o domingo à noite. Ficou mudo, Marilena. E depois passa a semana inteira. Ué, mas está normal aqui. No domingo à noite congelou, depois retornou agora. Retornou? Acho agora, que foi a internet que falhou. Tá. Então, a questão é assim, a nossa igreja, por exemplo, está produzindo. Tem vários vídeos já da escola dominical, tem do Betânia Kids, e tudo isso fica à disposição. Então, a pessoa não precisa mais esperar o domingo, digamos assim, ou se justificar, eu não tenho como ir à igreja no domingo de manhã. A escola dominical está à disposição. Essa aula, por exemplo, ela é excelente. Gostei demais dessa pegadinha do título, porque quando eu tinha lido a primeira vez, eu falei, nossa, onde será que vai chegar isso, né? Eu achei muito bom. E aí entra também a importância da descrição do vídeo, né? Aquilo que a gente coloca. Porque as pessoas procuram. Então, se eu estou em alguma crise existencial e eu quero procurar alguma coisa, aquelas palavras que a gente coloca lá na descrição do vídeo, elas são importantes. Então, vai estar escrito lá, crescimento não é preciso. A outra poderia ser, crescimento é necessário. Né? Porque daí a pessoa está procurando alguma coisa de crescimento e ela tem. Então, concluindo, eu acho que tem sido uma ação muito boa a gravação das nossas aulas, porque daí não importa quantas pessoas a gente tenha aqui no momento, o que importa é que essa aula ficará disponível e que as pessoas vão poder ver a qualquer momento, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal e que ajuda no crescimento espiritual das pessoas. Perfeito, não, excelente. Não tinha pensado nessa questão da descrição, mas tem razão, né? Acho que a descrição é importante também. Nunca valorizei muito a descrição do vídeo, não. É tipo palavra-chave de resumo, né? Quando a gente coloca as palavras-chave, a descrição tem relação com isso.
Eu tenho aprendido agora também, viu, Valdo? Eu também coloco o vídeo lá no YouTube, eu também estou aprendendo essas coisas. Porque são passos de muita aprendizagem, né? De muita aprendizagem. Né? Aprendi bastante com essa crise. Essa questão mesmo de, às vezes a pessoa procura por uma palavra, por alguma coisa, por algum, sei lá, alguma coisa que ela está procurando, e aí tem essa... hoje tem muitas hashtags nas redes sociais que a pessoa nem procura outra pessoa, ou nem procura pessoa que ela já conhece, ela procura pelo termo que ela está interessada no momento, né? É verdade. Não, é isso mesmo. E com relação ao título, eu salvei os slides com o PDF para deixar depois no grupo, só que eu acrescentei no nome, eu coloquei entre parênteses, mas é necessário. Então, crescer não é preciso, eu coloquei entre parênteses, mas é necessário. Porque quem assistiu a aula, né, quem está assistindo a aula aqui está acompanhando, agora você pega só o título assim, né, e eu estou deixando os slides com PDF, porque a revista, né, ela foi comprada, né, então a gente comprou quantidade cópia para os professores, né, e assim, eu acho que divulgar a lição abertamente, assim, eu não sei se a gente estaria ferindo, eu acho que estamos ferindo, né, os direitos autorais aí da editora, né, e então eu estou colocando os slides que na verdade tem o texto, inclusive dos slides, é o texto da própria lição, né, então seria uma forma, né? Não, vou colocar no final da aula, que a Patrícia perguntando se eu já coloquei, eu vou colocar em seguida, né? Então, só para terminar a nossa aula, tem 2 slides de conclusão. Então, o primeiro deles, então, aqui a gente vai concluir algumas coisas a respeito desse aspecto, né? Então, a maturidade cristã é necessária, ela é precisa, né? Não é precisa no sentido de exato, mas é precisa no sentido necessário, e é fundamental, e deve ser um processo contínuo e prático. Nós temos que buscar isso continuamente na prática nossa, né? No dia a dia. Mas quando ela não acontece de modo preciso, de modo exato, contamos com a graça de Deus para superar as dificuldades, né? Por isso, não podemos nos acomodar, mas precisamos perseverar nesse processo, né? É uma busca que nós devemos fazer a respeito das dificuldades que a gente tem, né? Não devemos ser pessoas imaturas na fé, muito menos agir com indiferença com as que são. Na verdade, também não é no sentido de julgar e para nos achar uns melhores que os outros, não. Nós temos que todos agir, né, no sentido de que a igreja toda amadureça, toda a igreja chegue, né, à maturidade, né? Então, maturidade, isso aqui é importante, né? Maturidade, esse último aspecto aqui, maturidade está ligada à busca e dependência de Deus, pois não pode ser alcançada meramente por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo em nós a partir da fé. Então, quem nos leva à maturidade é Deus, né? É o Espírito Santo que nos leva, não é o nosso esforço, né? E aí, para terminar, né, então, a carta aí aos Hebreus fala que amar, servir, educar e assistir, como o autor fez, né, são atitudes que revelam maturidade. E aí a gente vai estudar vários aspectos, né, nos próximos estudos, né, alguns aspectos individuais, outros comunitários, outros doutrinários, né. Acho que na próxima aula é sobre a graça, depois é sobre arrependimento, né, que são pistas que nos ajudarão a permanecer nesse caminho de aperfeiçoamento. Então, para concluir aí, né, sigamos com fé, nos encorajando mutuamente para o crescimento individual e comunitário em Jesus, pois, aí agora a conclusão, o título da lição, né? Crescer, ainda que não seja um processo preciso, é muito necessário, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa estar crescendo espiritualmente, né? E desejando sempre andar nos caminhos do Senhor aí, crescendo na palavra e no conhecimento da palavra, né? E na prática da palavra. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma outra questão, comentário, pergunta, né? Fiquem à vontade aí, antes da gente encerrar. Então, pastor, muito obrigado. Devolvo-lhe a palavra. Vamos orar para a gente encerrar, então. Excelente aula, muito bom a gente estudar, ouvir, reafirmar essa questão da maturidade, desse tema tão importante para a nossa vida. Que possa nos despertar e despertar aqueles que assistirão também a continuar crescendo, continuar
conhecendo mais a palavra de Deus, colocando mais em prática. Obrigado, Valdo, pela aula. Vamos orar pedindo que essa palavra alcance o coração de cada pessoa que participou ou participará dessa aula. Senhor Deus de graça, amor e paz, somos gratos por estarmos reunidos mais um dia na Tua presença, mais um momento para estudarmos a Tua palavra. Nos dê, ó Pai, sabedoria, direção, nos dê, ó Pai, orientação para que possamos, a cada instante, Deus, buscarmos o Senhor, buscarmos a Tua palavra, uma vida, ó Pai, disciplinada, com temor ao Senhor, ó Pai, com busca da Tua vontade, para que possamos, Deus, amadurecer a cada dia, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa aula que nós tivemos. Continua, Senhor, ministrando da Tua palavra aos nossos corações. E que possamos, Deus, a cada dia aprender uns com os outros e crescer para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste local. Abençoa a Tua igreja na face da terra. Que possamos, Deus, ser uma igreja madura, uma igreja que compreende e vive a cada dia a Tua palavra, fazendo tudo para honrar o Senhor. Nós oramos agradecidos por essa aula e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar para a foto.